capítulo 16. Provérbios 16, ele vai falar o que significa, o que você precisa de ter para ter uma vida de sucesso. Eu tenho certeza que isso, de alguma maneira, vai te interessar, porque é esse o tema central do capítulo 16 do livro de Provérbios. O que? Bíblia na mão, ok? Bíblia na mão, caneta, papel, vamos para frente. Uma vida de sucesso. Para ter uma vida de sucesso, em Provérbios 16, você precisa nós vamos para Provérbios 16, capítulo 1, verso 1. E eu vou dizer o primeiro tema do Provérbios. Para uma vida de sucesso, você precisa saber conjecturar para se fazer entendido. Saber conjecturar para se fazer entendido. Ok? Provérbios 16, 1, olha o que diz. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Aos homens, o plano do coração, mas do Senhor, o Senhor sabe conjecturar o futuro. O Senhor sabe verbalizar o futuro. A resposta da língua vem do Senhor. E agora vamos dizer algo para vocês, gente. O tolo fala para ser ouvido. Vocês travou? Estão me ouvindo? Vamos lá. O tolo fala para ser ouvido. O sábio fala para ser entendido. Vou repetir isso para você. O tolo fala para ser ouvido, mas o sábio fala para ser entendido. Enquanto você não saber formular perfeitamente, você não está pronto para viver o melhor de Deus. Enquanto você não está pronto para conjecturar o que você quer e aonde você quer chegar, você não está pronto para chegar naquele lugar. O seu destino depende claramente da capacidade que você tem de transformar em palavras, de verbalizar aonde você quer chegar e como você quer chegar. A Bíblia diz aqui que aos homens pertence o plano do coração. Ou seja, fazer planos é para todos. Mas transformar os planos em argumentos poderosos é para alguns. A Bíblia está dizendo aqui que ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta da boca, o logos, a palavra, a direção, o caminho da palavra pertence ao Senhor. Palavras próprias, persuasivas é um dom de Deus. Pessoas que têm a capacidade de verbalizar e persuadir pessoas a respeito de algo, isso é um dom de Deus, é um dom divino de Deus. E é aí que Provérbios começa a nos ensinar essa noite sobre uma vida de sucesso depende da sua capacidade de saber conjecturar e se fazer entendido. Deus sempre se faz ser entendido através da verbalização. Ele escreveu um livro para se fazer entendido, para ser compreendido. E isso faz parte daquilo que nós somos originalmente, mas que o diabo, o inimigo, deturpou a capacidade de se comunicar. Segundo ponto, uma vida de sucesso depende de quê? Da consagração diária. A consagração diária tem um impacto no cumprimento dos seus planos. Vamos para Provérbios 16 e 3, ok? Lá na Bíblia, Provérbios 16 e 3. Diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, a nossa capacidade de entregar a Deus as nossas rotinas definem a qualidade e o sucesso do nosso destino. É isso que a Bíblia nos chama a atenção. Se consagrarmos as nossas ações diárias. O que é consagrar as ações diárias?
é trazer Deus, o pensamento divino, o escrutínio da palavra, é trazer o raciocínio bíblico para o seu dia a dia. E quando você faz isso, você consagra o seu dia e isso tem um impacto direto no seu plano, porque a Bíblia diz que os seus planos serão bem-sucedidos. O que é ter uma vida de sucesso para Provérbios? Terceiro ponto, é não ter autojustiça, nem enganar a si mesmo. Não ter autojustiça, nem enganar a si mesmo, não ser cego para os seus próprios erros. Provérbios 16 e 2. Provérbios 16 e 2. Estão comigo, gente? Eu tirei o comentário porque muita gente pediu, mas dá um coraçãozinho se você está comigo, ok? Vamos lá. A Bíblia diz assim, Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, entenda, o caminho parecer justo para você é fruto da sua autojustiça. É fruto da sua autocomiseração. É fruto do indivíduo que tem pena de si mesmo. O indivíduo que tem pena de si mesmo, sempre os caminhos lhe parecem perfeitos. Sempre o caminho que ele escolhe, a palavra que ele escolhe, a atitude que ele escolhe, lhe parece perfeita. Mas a Bíblia diz que é o Senhor que avalia e pesa o espírito. Entenda, o indivíduo que tem autocomiseração não avalia o caminho. Salmos 19, 2. Se você quer marcar aí, que você que está seguindo, tem muita gente que está seguindo, anotando. Coloca lá Salmos 19, 2, que vai confirmar o que eu estou dizendo. Olha o que está dizendo em Salmos 19, 2. Esse indivíduo, não avalia o caminho, porque existem caminhos que podem ser bons para alguém e não ser bom para o outro. Ele pesa o espírito e as motivações. A Bíblia diz, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. É isso que Davi disse. Ele diz, olha, eu não consigo discernir os meus próprios erros se não for através do espelho da palavra. O espelho da palavra. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra e não cumpre é semelhante a alguém que olha o rosto no espelho e vai e se esquece do seu rosto. O que é isso? É alguém que olha a palavra e sabe quem é na palavra, mas depois se esquece de confrontar a vida com aquilo que viu na palavra. Essas pessoas têm autocomiseração, estão preocupadas mais em sentir bem a respeito de si do que acertar. A pergunta para você, eu decidi ser o maior algoz da minha vida. Eu decidi ser aquele que sempre aponta os meus erros, que sempre define as minhas falhas. Eu nunca quero entrar na condição de me defender. Na verdade, a Bíblia chama isso, quando você se defende, a Bíblia diz que Deus dá 2 passos para trás. A Bíblia diz assim, que na justiça do homem não opera a justiça de Deus. Isso significa que toda vez que você entra numa posição de defensiva, Deus não pode te defender. Porque a tua defesa é imperfeita e Deus não coopera com uma defesa imperfeita. Quando você passar por um momento de juízo alheio, quando você se sentir injustiçado, tente, mesmo na injustiça, pegar coisas que você pode trazer para si, a fim de se aperfeiçoar. Assim caminha quem tem a sabedoria como fundamento. Assim caminha as pessoas que creem que em tudo Deus está aperfeiçoando o seu caminho. Não se defenda, deixe que Deus te defenda. E esse é o caminho para o que atrapalha você, o seu crescimento, a sua prosperidade na sabedoria, é a sua autojustiça. O que é que nos faz, como eu disse, ter uma vida de sucesso? Quarto lugar, é não encarnar personas reprováveis. Eu vou dizer isso de novo. Não encarnar personas reprováveis. Isso está em Provérbios 16, 4. Nós estamos seguindo o capítulo 16, ok?
E isso tem um problema teológico aqui que eu quero conversar com vocês, esse problema. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Tem gente que já me perguntou sobre esse texto. Pastor, então Deus faz o ímpio para o dia do castigo? Não, esse é um problema teológico que muita gente tem porque não conhece a Bíblia inteira. Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus não tem o prazer que o ímpio, na morte de um ímpio. Então, assim, quando alguém fala, Deus criou o ímpio para o dia do castigo, não. O que Deus está dizendo aqui a respeito de ímpios é que Deus não faz o homem ímpio, mas Deus visita a impiedade. Ele não faz com que alguém seja ímpio. Deus olha do céu e diz assim, aqui o Marcelo vai ser alguém bom, mas o Marcos vai ser alguém ruim. A Maria vai ser alguém boa, mas eu vou visitar com impiedade a Augusta. Não, de maneira nenhuma. O que está dizendo aqui é que a impiedade é feita para o castigo. E o que eu falei? Não encarne as pessoas reprováveis. Tem muita gente que encarna uma persona reprovável e recebe o juízo daquela persona. O juízo não vem sobre você. Deus te ama, mas Deus tem que visitar o erro, porque ele não seria justo. Ele tem que visitar o comportamento reprovável, porque senão a sua verdade seria também reprovável. Ouça, Deus submete-se àquilo que ele disse. A Bíblia diz que não vai passar nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra. E é por isso que é muito necessário que você não encarne uma pessoa reprovável da Bíblia. Tem pessoas que, por exemplo, encarnam a pessoa de Jezabel, o espírito de manipulação. Então, que elas recebem a recompensa de Jezabel. É porque Deus não gosta daquela pessoa? Não. É porque Deus, ele se vê obrigado pela sua palavra a visitar a persona reprovável, a visitar o comportamento reprovável. E é isso que a sabedoria nos ensina. Não é que Deus, pastor, então, poxa, eu tive esse comportamento durante anos e Deus tinha que pesar a mão em mim. Deus não pesou a mão em você. Deus pesou a mão em um comportamento reprovável. Você quis assumir um comportamento de juízo. Você quis assumir uma persona reprovável. E quando você assumiu uma persona reprovável, você traz o juízo sobre essa persona. Infelizmente, você encarnou essa persona, você encarnou esse indivíduo e por isso você acolheu esse juízo de Deus. Existe uma forma em que você tira a munição dos seus inimigos. Nós continuamos falando do quê? Nós continuamos falando de uma vida de sucesso. O que é ter uma vida de sucesso? Eu falei, primeiro, é saber conjecturar e se fazer entendido. Segundo, é consagrar suas ações diárias. Terceiro, é não ter autojustiça. Nós estamos caminhando em Provérbios 16. Quarto, não encarnar pessoas reprováveis. E quinto, tirar as munições dos seus inimigos. Existe uma forma de desmuniciar o seu inimigo. Olha o que diz em Provérbios 16 e 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Aleluia! Que palavra poderosa! Deus está dizendo, se você caminhar, se você for agradável a Deus, o seu comportamento, a sua alegria, a forma como você conjectura, se tudo isso for agradável a Deus, Deus vai fazer até que os seus inimigos sejam desmuniciados.
O que é isso? Obviamente, eles podem ter até ódio de você, mas eles não terão munição contra você. Eles se sentirão reprováveis, como foi com Jesus. Não havia argumentos contra Jesus. E é por isso que Jesus se ressuscitou da acusação de quem não tem argumento. E se você for atacado por pessoas sem argumento, porque você teve uma vida agradável a Deus, Deus te ressuscitará de qualquer situação. Glória a Deus. Hoje é Páscoa. Às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, Jesus morreu. Ele morreu pelas mãos de pessoas que não tinham argumentos contra ele. E é por isso que ele se levantou e ressuscitou dessa acusação. Eu quero dizer para você, viva uma vida agradável, porque você ressuscitará de qualquer argumento sobre a sua vida, porque eles não vão ter munição de verdade, eles não vão ter munição de propriedade, e Deus te livrará das mãos dessas pessoas. Isso é ter uma vida de sucesso para Deus. E continua, o último ponto aí de Provérbios 16. Olha só, para a gente ter uma vida de sucesso, segundo Provérbios 16, é entender que a passada vem do Senhor, a velocidade vem do Senhor. Olha que coisa interessante. Provérbios 16, 9. Leia comigo, gente. Vamos ler juntos? 16, 9. Olha o que diz. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. O problema é que pessoas imaginam o seu caminho, imaginam bem, sonham com o Senhor, mas não entendem que a velocidade e que as passadas são determinadas por Deus. Porque Deus conhece a estrutura do seu coração. Ele sabe no caminho o quanto você pode receber e alcançar à medida que você avança. Então, o que é ter uma vida de sucesso? É entender que eu planejo com Deus, eu planejo meu caminho com o Senhor, mas é o Senhor que vai acabar determinando a velocidade com que eu chego nesse destino. Agora, queridos, Provérbios vai entrar em um momento muito interessante, porque Provérbios vai começar a falar de reis. E o que são reis? São pessoas que estão na sua vida, que têm uma certa autoridade de dar a você um crescimento ou um decréscimo. São pessoas que são postas em ambientes de promoção ou de regressão da sua vida. Então, o livro de Provérbios começa a explicar como eu trato pessoas que foram colocadas estratégicas em lugares de autoridade sobre a minha vida. E isso é muito importante, porque se você não souber se comportar com pessoas que têm autoridade sobre a sua existência, pessoas que foram colocadas estratégicas para te dar promoções, para te fazer você ir para um próximo passo, você pode perder o tempo do seu crescimento. E Provérbios trata isso. Vamos lá. A primeira coisa aí está no verso 10 e no verso 11 do capítulo 16. Continuamos no capítulo 16, ok? Verso 10, verso 11. Vamos lá. Use pesos certos, é o tema que eu estou dando, para medir a importância. Olha o que diz o verso 10, verso 11. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balança de pesos honestos vem do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos nele. Então, a primeira coisa que o Senhor fala quando você se aproxima de um rei ou de uma pessoa que tem uma autoridade para te catapultar para um novo tempo. Eu sempre digo para as pessoas que se você pede uma porta para Deus, Deus coloca uma pessoa na sua vida. Você pede um avanço, Deus coloca um caminho. Você pede para Deus te passar para o outro lado, alguém que vai passar para o outro lado, a ponte que vai te passar para o outro lado é uma pessoa, é um ser humano. E por isso eu tenho que abrir os olhos para os enviados de Deus que me levarão para o próximo momento da minha vida.
E como eu trato esse enviado de Deus? A Bíblia está dizendo aqui que a minha boca não pode trair a justiça, que eu devo medir a importância das minhas palavras e usar pesos certos. Pesos certos. Segundo, está no verso 12 aí. Olha o que diz. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Ou seja, não faça nada maldoso. Muita gente perde a promoção divina, porque de algum modo a pessoa que poderia te abençoar para o próximo momento percebe alguma maldade sua. Muitas vezes não é com eles, mas com uma pessoa que está perto de você. Muita gente perdeu o tempo da visitação, porque tratou o pequeno, tratou aquele que é menor que você, na visão humana, maldosamente. E alguém que poderia catapultar você para o próximo momento enxergou isso. E essa pessoa não teve alegria e não te favoreceu para você viver o próximo momento. Ouça, pessoas em autoridade são muito perceptíveis. Elas não chegaram ali de qualquer maneira. Elas foram postas em autoridade por Deus e pelo seu esforço. Então, elas têm uma capacidade sensorial, elas têm uma capacidade de leitura. E muita gente, nessa leitura, porque é maldoso com alguém, perde o favor de alguém que poderia te abençoar. É isso que o provérbio está dizendo. Olha o Provérbios, verso 13. Diz, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Ouça bem, quando você quer o favor de um rei, você tem que aprender um princípio básico. Veja com quem você quer se queimar. Vou repetir isso para você. Veja com quem você quer se queimar. Não dá para não queimar com todo mundo. E você precisa aprender na vida. As pessoas que tentam ter um comportamento que aplacam a todos, que querem, sabe, esse pessoal às vezes nos deixa disso, que quer estar de bem com quem está falando mal do outro, geralmente perde o favor das pessoas em autoridade. Perde o favor das pessoas que poderiam te levar ao seu lugar de destino. Então, é isso que Provérbios está dizendo. Olha no verso 14 de Provérbios, outro princípio importante para pessoas que podem, de alguma maneira, te ajudar a chegar no seu destino. Verso 14 do capítulo 16. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará. Olha só, se você vê alguém em autoridade nervoso, seja sábio para acalmá-lo. Seja sábio para ganhar as pessoas. Eu quero dizer uma verdade profunda para você. Geralmente, pessoas que chegam em lugares que podem ser pontes para você para o próximo momento, então elas chegaram a essa posição elevada de autoridade, geralmente essas pessoas têm uma personalidade forte. Porque existem impulsos divinos para a conquista que fazem parte de um composto geral do indivíduo. E essas pessoas, às vezes, elas têm, de vez em quando, comportamentos nervosos. E eu preciso de aprender a acalmar essas pessoas. Não estou dizendo puxar saco. Eu estou dizendo usar a tua sabedoria para acalmar essas pessoas, a fim de que você não perca o favor das pessoas. Ouça. Se você é essa pessoa, eu não puxo o saco de ninguém. Você vai ficar na casa do insensato. Eu não vou puxar o saco. Você vai ficar na casa do insensato. Ninguém está dizendo para você puxar o saco de ninguém. Eu estou dizendo que se você não honrar pessoas que podem ter uma posição de te promover para o próximo momento da sua vida, seja você um empresário que deve honrar um empresário que já alcançou mais para pegar dele sabedoria, seja você alguém que trabalha em uma empresa e deve honrar as pessoas que foram colocadas em autoridade sobre você. Se você não entender o princípio da honra, você vai perder as promoções divinas que Deus tem para você. Tem gente que diz assim, eu já vi gente assim,
São pessoas que usam princípios que são populares, que pode ser escrito atrás de caminhão, sabe? Aquela filosofia de caminhão que fica escrito atrás, mas não é um princípio bíblico. Sabe essas pessoas assim que dizem assim, o que Deus tem para mim, Deus tem para mim, eu não dependo de homem. Muito lindo. Você não depende de homem? Meu irmão, Deus vai usar homens. E cuidado, quem sabe tem um homem que Deus enviou para você, para te abençoar, mas você perdeu o favor dessa pessoa. Olhe para Daniel, olhe para José, olhe para todos os homens que Deus honrou na Bíblia. Todos eles honraram quem estava em autoridade. Daniel interpretou o sonho de todos os reis que ele serviu. José interpretou o sonho de Faraó e conseguiu uma posição. Se você interpretar o sonho da pessoa que está sob autoridade sobre a sua vida, você vai acabar cumprindo o seu próprio sonho. José interpretou o sonho de Faraó. E quando ele interpretou o sonho de Faraó, Faraó colocou ele como a segunda pessoa do Egito. E quando Faraó colocou ele como a segunda pessoa do Egito, ele estava cumprindo o seu próprio sonho. Não desonre os princípios da Bíblia. É porque você teve um crescimento, teve um crescimento aí, teve uma formação em que você não gostou da autoridade do seu pai. Entenda, desonre a autoridade e você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue na vida. É pesado, mas é Provérbios. E eu falei no começo para vocês de Provérbios, que a sabedoria é vingativa. Nós vimos o capítulo 2. Ela não brinca. Ou você caminha por ela, ou você não vai colher os princípios da sabedoria. Vamos para frente? Vamos lá. E capítulo 16 termina dizendo que há 3 coisas para uma vida sábia. 3 coisas para uma vida sábia. Primeira coisa, um coração humilde. Provérbios 16, 18 e 19. Olha o que diz. O orgulho vem antes da destruição. Orgulho vem antes. Irmãos, eu já encontrei orgulho em casas de pessoas que precisavam. Eu já fui levar a cesta básica na casa de alguém que eu sabia que precisava. E quando eu estava entrando com a cesta básica, chegando na porta, a pessoa olhou para mim e disse assim, quem disse que eu preciso de alguma coisa? Eu não preciso de nada. E eu sabia que aquela pessoa estava precisando. Então, orgulho não é algo de pessoas poderosas ou de pessoas prósperas. Orgulho é algo, é um defeito da alma humana. É um medo de parecer ser menor. É um medo. E a Bíblia diz aqui, Provérbios 16, 18 e 19. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. É melhor ter um espírito humilde entre oprimidos do que partilhar despojos com orgulhosos. Ou seja, a sabedoria está dizendo que é melhor ficar junto com os oprimidos do que ficar junto com os orgulhosos. 3 coisas para uma vida sábia. Coração humilde. Segundo, prudência. Provérbios 16, 20 e 22. Prudência. Prudência. Você pode dizer aí prudência. Prudência. Ok? Olha que Provérbios 16, 20 e 22. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio, prudência, é pensar antes de fazer e é pensar antes de falar. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Verso 22. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez, a falta de prudência traz castigo aos insensatos. Prudência. Três coisas para uma vida sábia. Nós estamos em Provérbios 16. Coração humilde, prudência. Terceiro. Provérbios bate muito nesse terceiro ponto. Controle sua língua.
Controle sua língua. Gente, dê um comando à sua boca e toda a sua vida obedecerá. Coloque a sua boca. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, diz que um animal, ele obedece ao estrivo que vai na sua boca. Está lá no livro de Tiago. Diz assim como um pequeno leme atrás de um navio, ele movimenta todo um navio, assim a língua do homem. Ele dá direção para toda a vida. Controle a sua própria boca. Olha o que o texto Provérbios 16, 23 diz. O coração do sábio ensina a sua boca. Você pode ensinar a sua boca. Você pode, quando vier quando vier uma força para falar, quando vier um desejo de falar, um ímpeto de falar, a Bíblia diz, o coração sábio ensina a sua boca. Na hora você ensina a sua boca. Cale-se. Ensina a sua boca. E continua, Provérbios 16, 23. E os seus lábios promovem instrução. É isso que você deve fazer. Vamos lá. Provérbios 17. Vocês estão comigo? Provérbios 17. O caminho da derrota. Provérbios agora mostra o caminho da derrota. Eu vou ver se eu passo rápido aqui, Provérbios 17. Vamos lá? Qual é o caminho da derrota segundo a sabedoria de Provérbios? Primeiro, o caminho da derrota é quem deixou criar um ambiente de guerra em sua casa, entrou no caminho da derrota. Provérbios 17, 1. Melhor é um pedaço de pão seco com tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Qual o caminho da derrota? Deixar criar um ambiente de guerra na sua casa. E não fica aí desempoderado dizendo assim, mas pastor, não sou eu. Você não é desempoderado assim. Deus te dá graça para produzir um ambiente pacífico na sua casa. Deus te dá unção para isso. Deus te dá graça para isso, em nome de Jesus. Assuma essa autoridade. Segundo caminho da derrota do livro de Provérbios. Provérbios 17, 2. Ter herança e acesso, mas não ter esforço e sabedoria. Olha o que diz. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhoso. E participará da herança como um dos irmãos. O servo sábio vai dominar sobre o filho que tem herança. Gente, tem muito filho de Deus que tem a herança do Senhor, mas que vai vir um ímpio e vai dominar sobre ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o filho da conduta vergonhosa perderá a herança. Caminho para a derrota. Terceiro caminho para a derrota, 17:4. Vamos lá. Aonde você chegar na sua vida, será definido por quem você resolveu ouvir. Aonde você chegar na sua vida. Se você chegar longe, você não ter nada na vida, ou você prosperar, ser abençoado, sua casa ser próspera, a sua vida ser próspera, nós podemos mapear isso a quem você decidiu ouvir na sua vida. Olha o que Provérbios 17:4 diz. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Não dê ouvido aos lábios maus e não dê ouvido à língua destruidora. Isso é o caminho para a derrota. Quarto caminho para a derrota, ser zombador. Principalmente de pessoas em tempo ruim. 17:5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Senhor. E quem alega-se com a desgraça não ficará sem castigo. Quinto caminho para a derrota, falar de si mesmo. Tem muita gente que gosta de falar de si mesmo, né? Mas olha o que Provérbios 17:7 diz. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Falar bem de si mesmo é conduta de derrota. Conduta da derrota. Caminho da derrota. Sétimo caminho da derrota. O que interioriza a afronta. Provérbios 17:9. Olha o que diz. O lábio arrogante, aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas aquele que lança em rosto separa bons amigos. Não interiorizar a afronta. Eu tenho dito isso no livro de Provérbios. Recebe a afronta,
edita, afronta e fala, comunica. Tem a graça, tem a beleza do céu para você ser um indivíduo que comunica com graça, com amor, mas com verdade. Oitavo caminho para a derrota do livro de Provérbios, Provérbios 17:10. O que não recebe repreensão sempre ficará mais tolo. Olha o que diz Provérbios 17:10. A repreensão faz marca mais profunda no homem entendido que sem açoites. Ou seja, se você é entendido, a repreensão vai te marcar, vai te melhorar, vai deixar cicatrizes divinas do aperfeiçoamento. Outro caminho da destruição, caminho da derrota. Vamos lá. Provérbios 17:13. A injustiça familiar sempre será visitada por Deus. Cuidado, cuidado. Olha só, quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter o mal no seu lar. Injustiça familiar promove o mal do lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão. É o que Provérbios diz. Antes que surja a contenda. Provérbios 17:13 e 14. Último caminho para a derrota. Quem não sabe distinguir amigos está no caminho para a derrota. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos e o irmão nasce na adversidade. Saiba discernir as pessoas valiosas da sua vida e honre as pessoas valiosas da sua vida. Honre, saiba distinguir os amigos e valorize os seus amigos. Você precisa, nesse momento, saber distinguir quem é seu amigo de fato. Dar nomes aos seus amigos, honrar esses seus amigos com tempo, com investimento e com oração. Se você ora, intercede por amigos, você se conectará profundamente a eles, porque é uma conexão não apenas emocional, mas espiritual. Quem não investe em amizades vai ter a recompensa dos solitários. Irmãos, eu já fui visitar pessoas em hospital e as pessoas reclamarem comigo. Ninguém veio me visitar. Eu fui lá, visitei e orei. Mas eu fiquei com uma pena profunda, porque não é hora de disciplinar uma pessoa quando está na cama de hospital. É hora de só abraçar e abençoar. Mas quando eu saio do hospital, eu disse, qual foi a semeadura que essa pessoa usou para no momento de hospital ninguém vir visitar? O erro não está nos amigos, o erro está na pessoa. Se você semeia bondade, investimento, você vai colher. Por isso, reconheça seus amigos, honre seus amigos, invista nos seus amigos e ore pelos seus amigos, a fim da conexão ser perfeita, ser emocional, existencial e espiritual. Vamos para Provérbios 18. Provérbios 18 vai falar sobre língua outra vez. Aí você diz, língua de novo, pastor, para você ver a importância da língua no seu crescimento, a importância da língua no seu amadurecimento espiritual. Provérbios 18. Eu vou andar rápido aqui, tá bom? Porque eu quero chegar no final de Provérbios 19 e eu tenho apenas 17 minutos. Vamos juntos. Está sendo abençoado aí, gente? Dê um coraçãozinho aí. Muita gente está me pedindo. Eu gosto até de ver os comentários, porque vocês me fazem rir. Mas eu espero que você esteja sendo abençoado como eu estou sendo aqui. Ok? Primeiro, língua. O mal, a língua. Primeiro mal da língua é o mal da necessidade de falar. Tem muita gente que tem necessidade demais de falar. Provérbios 18:2, olha o que diz. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Provérbios é demais. Olha o que Provérbios está dizendo. Está dizendo, olha, o tolo não tem prazer em entendimento, não tem prazer em ler, não tem prazer em ter um pensamento racional, não tem prazer em sentar para aprender,
só tem prazer em expor o pensamento. Aí, quando expõe o pensamento não tem nenhuma graça. Não tem nada, não tem diferença. O pensamento não faz bem para aquela pessoa que ouve. A Bíblia chama essa pessoa de tolo, porque ele tem mais necessidade de falar do que de aprender. É tolice. É tolice querer expor o que você pensa continuamente. Tá bom? Não sou eu que estou falando. É o livro de Provérbios, tá bom? Segundo ponto da língua. Cuidado para você não mostrar desprezo por algo sem nenhum cuidado. Provérbios 18:3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Cuidado para você não desprezar com a sua língua. Ponto 3, Provérbios 18:4. Olha o que diz. Se falar com profundidade, dê importância ao que fala. Fale com profundidade. Tudo que você for falar, fale com profundidade e dê importância ao que você fala. Olha o que diz Provérbios 18:4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Entende? Quando você for falar, pense mais no que você fala. Assim, imagine, raciocine o que você vai falar, para que as pessoas sempre venham se deliciar nessas águas transbordantes que saem de dentro de você. Vamos lá. Ponto 4 aqui, nós estamos falando de língua. Provérbios 18:5. Olha o que diz. Não é bom favorecer os ímpios para privar o justo, a justiça do justo. Cuidado de falar bem de um ímpio só porque você gosta dele e falar mal de um justo só porque você não tem intimidade com ele. Isso é o que a Bíblia... Não há sabedoria nisso. Não há sabedoria em falar bem de alguém que é impiedoso, mas ele é legal. Mas é uma pessoa que você gosta, porque ele é divertido. E não falar bem de um justo só porque ele não é divertido. Ouça, não há sabedoria nisso. Toda vez que você não honra a justiça de alguém, você não está colhendo. A Bíblia diz, se você reconhece um justo na categoria de um justo, você recebe o galardão do justo. Vamos lá. Provérbio 18:6. As palavras do tolo provocam briga e a conversa dele atrai açoites. Está autodefinível. Provérbio 18:7. 18:8, perdão. Olha o que diz. As palavras do caluniador são como os petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Ouça. Gente. Provérbios está dizendo assim. Ouvir quem está falando mal de alguém é como um petisco delicioso. É um quindim. É um chocolate. Cuidado. Irmãos, eu não estou dizendo aqui... Isso é o ser humano, é o que Provérbios está dizendo. Cuidado com isso. Cuidado em ouvir mal dos outros por curiosidade e destruir a sua própria alma com a maldade que quem está falando está destilando. Destilando. O veneno que alguém está destilando está pegando em você. Está pegando em você. Vamos lá. Verso 18, capítulo 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Você sabe aquelas pessoas que alguém diz uma frase, ele já... Pá. Nem ouviu tudo. A Bíblia diz que isso é tolice. A Bíblia diz que essa precipitação é insensatez e é vergonha. Quando alguém começar a falar, ouça por inteiro, antes que você tenha um rompante de ira. Ouça aquela pessoa. Ainda que esteja machucando, ouça tudo. Tudo. Raciocine sobre aquilo que aquela pessoa está falando. Porque se você precipitar antes dela terminar, a Bíblia diz que você vai ser afundado na vergonha e na insensatez. Isso é a sabedoria que está dizendo. Vamos lá, Provérbios 18:17. Olha, que diz, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão,
até que o outro venha na frente e questione. Não tome partido rápido. Gente, ouça, isso é imbecilidade, insensatez. Isso acontece tanto comigo, gente. Eu luto para não tomar partido rápido. Por exemplo, eu estou com um casal. Aí sempre eu gosto de ouvir um sozinho e depois ouvir outro. Depois ouvir os dois juntos. E assim, é interessante. Se você ouve o primeiro, você pensa que o outro é terrível. Aí quando você ouve o outro, aí você diz, eu estava enganado, é o outro que é terrível. E quando você ouve os dois juntos, a verdade é confrontada. A Bíblia está dizendo aqui, cuidado, não tome partido precipitadamente. Né? Porque quando um apresenta a razão, vai parecer algo. E quando o outro apresenta a razão, parece outra coisa. Isso é sabedoria de Provérbios. Provérbios 18. Vamos lá. Olha o que diz. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Toda vez que você ofender alguém, ofendendo, falando, ou ofendendo porque aquela pessoa é facilmente, que ela se ofende com facilidade. Se ela já está ofendida, pare. Não tente mudar naquele momento, porque a pessoa ofendeu. A Bíblia diz que não dá para convencer alguém ofendido. É como uma cidade fortificada. Você tem que esperar que a ofensa ela venha diminuir. A ofensa ela venha se acalmar para que você venha argumentar. Tem tanta gente. Gente, isso é o quê? Muita gente precipitada, muita gente afobada para mudar circunstâncias. Existem circunstâncias que não podem ser mudadas na hora. Aprenda o time das pessoas. A Bíblia está dizendo aqui, quando a pessoa se ofendeu profundamente, é uma cidade fortificada. Para conquistar uma cidade fortificada é como? Dá para conquistar, mas você conquista com inteligência, você conquista com tempo, você conquista com expertise. Não é querendo mudar o assunto na mesma hora. É o que Provérbios está dizendo. E Provérbios termina aqui o capítulo 18, que é sobre a língua, dizendo: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É muito pesado, irmão. Eu vou dizer algo para você, porque isso é da minha vida também. Eu estou hoje comendo o fruto das palavras que eu disse. A minha vida, como eu estou vivendo hoje, eu estou comendo o fruto das coisas que eu disse durante a minha existência. E é isso que Provérbios está dizendo. A vida e a morte estão no poder da língua. E os que gostam de usá-la, quem gosta de falar muito, vai comer do seu fruto, querendo ou não. Ok? Querendo ou não. Deixa eu dizer algo para você. A semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe se vai semear, mas não escolhe se vai colher. Se você está colhendo algo muito ruim na sua vida nesse momento, aguenta firme, meu irmão. Eu já passei épocas de colher coisas muito ruins. Foi porque eu semeei errado. E aquilo, Deus me ensinou profundamente a não semear coisas ruins. A guardar a minha língua. Ok? Provérbios 19. Vamos para frente, a gente tem pouco tempo. Mas nós temos alguns pontos importantes em Provérbios 19 aqui. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 19, 2. Diz, não é bom ter zelo sem conhecimento. E nem ser precipitado em perder o caminho. Ter zelo sem conhecimento. Ou seja, não é bom defender nada sem conhecer. Não defenda nada sem conhecer. Nesse período de coronavírus, o pessoal me pergunta tanta coisa. Pastor, a respeito disso, a respeito desse medicamento, eu digo, eu não sou médico. Pastor, mas a respeito dessa coisa de política, eu falo, não sou político. Irmãos, às vezes a gente, com o nosso restrito conhecimento dos fatos, queremos defender coisas
que a gente não tem capacidade de defender. E o que a gente passa? Passa por insensato. E é isso que Provérbios está dizendo. Não é bom defender nada sem conhecer. Tem gente que é extremo, enciumado. Você, às vezes, defende pessoas tão profundamente sem conhecer as pessoas profundamente. Cuidado. Ponto 2 de Provérbios 19. Ponto 2. Provérbios 19, 3. É a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Vamos lá. É engraçado, né? A insensatez do homem arruina a sua própria vida e depois ele fica irritado com Deus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que destruiu a própria vida e depois diz assim, porque Deus não me abençoou? Porque Deus... Você conhece alguém que destruiu a própria família com as próprias mãos e depois diz assim, ah, Deus não me... Porque Deus não me abençoou? Porque Deus não livrou meu casamento? Porque Deus... A Bíblia diz que a insensatez do homem arruina a vida dele, mas o coração se ira contra o Senhor. Cuidado para se não decepcionar com Deus sem razão. A gente não ouve a instrução de Deus, a gente não segue a sabedoria, a gente não segue a verdade de Deus, e depois a gente acha que a culpa foi de Deus. Não existe estupidez maior do que essa, insensatez maior do que essa, irmão. A palavra de Deus está aqui, a sabedoria de Deus está aqui. Quem quer ter menos dores na existência humana, siga a palavra, siga a verdade, siga os provérbios, siga a sabedoria. Mas depois, se você decidir não buscar, olha só, o não conhecimento da verdade não justifica o fato de você não cumprir a verdade. Você sabe de quem eu ouvi isso? De um juiz nos Estados Unidos. Eu fui levar um jovem recém-chegado dos Estados Unidos no Brasil, do Brasil nos Estados Unidos, e ele cometeu um crime. E aí, eu não vou dizer o que crime que foi, mas eu fui a esse julgamento para ser um pastor, para falar bem do rapaz, porque é um bom rapaz, e ele não conhecia que aquilo era errado nos Estados Unidos. Quando eu falei diante do juiz, o juiz me disse isso, e eu nunca mais esqueci. O não conhecimento da verdade não te livra de não cumpri-la. Eu recebi uma revelação do céu naquela hora. Não é porque você não conhece a sabedoria, é que você não vai colher o fruto da insensatez. Por isso, se esforce por conhecê-la. Terceiro ponto aqui de Provérbios 19, Provérbios 19, 11. Vamos lá. A paciência é fruto da sabedoria. Olha o que diz aqui, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. A sua glória vai ser saber ignorar as ofensas. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que vai haver um momento na sua vida que nenhuma ofensa vai mais chegar ao teu interior. A sua mente vai ter uma capacidade de expurgar as ofensas de forma que você vai ficar focado no alvo divino para a sua existência. E isso é fruto de sabedoria. Fruto. Provérbios 19, 14. As casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Glória a Deus. Tem pessoas que são chaves divinas para o nosso futuro. Essas pessoas são herdadas pelo Senhor. Provérbios 19, 17. Vamos lá. Quem trata bem os pobres, empresta a Deus, e Ele o recompensará. Você quer uma chave para que Deus te recompense? Faça alguma coisa por um pobre. Faça alguma coisa por alguém que não tem. Deus vai te recompensar. E eu quero acabar com 19, 19. Eu tenho poucos segundos aqui. A Bíblia diz aqui, o homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. E, gente, se demorar a confrontar, só está sendo procrastinador. Existe alguém na sua vida que você está demorando a confrontar. E você está procrastinando situações. A Bíblia está dizendo, não procrastine. Olha, 19, verso 25. 19, verso 25 está dizendo, açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência.
Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Eu termino dizendo isso para você. Se você demorar a confrontar situações na sua vida, se você procrastinar situações que têm que ser resolvidas, você vai colher o fruto do procrastinadores. E o fruto do procrastinadores é a insensatez. A insensatez não confronta, mas o sábio confronta com dignidade, com amor, com clareza e com verdade.